Gostaria de agradecer aqui a presença agora do nosso presidente do Conselho Regional de Medicina, doutor Abelardo, aqui. Não pense que vai fugir de falar não, vai falar também. E após a gente vai abrir para todo mundo aqui uma oitiva, para cada um colocar a sua ideia, sugestões, tá? Um grande debate, críticas. Tá? Só não critique minhas vozes aqui que tá demais. E amanhã? Você tem que dizer cadê a autorinha? Agora quem vai apresentar é a doutora Mayra Pinheiro. É uma colega médica maravilhosa. Conhecemos ela na reunião da FENAM, né? Desde a primeira vez que ela foi lá na frente da FENAM e falou: eita, que mulher retada! Aí nós do Sindicato Ceará, meu Deus, é? E você acredita que ela tirou tudo que era comunista de lá de dentro do sindicato, ela sozinha? Olha assim, ó. E ela é um orgulho da gente. E a gente precisou trazer uma presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará para representar a vontade dos médicos na Bahia. Que coisa, hein? Então amanhã, imagine essa mulher lá amanhã na manifestação, e o que é que a gente vai fazer? Tem algo diferente, né, no ar? Tem algo diferente no ar. Então, Mayra, quando você quiser. Obrigada. Boa tarde, gente. Bom, para mim é que é uma satisfação enorme poder receber esse convite do César, recebi com grande alegria. Né? Nós passamos esse mês inteiro no Ceará, precisamente em Fortaleza, preparando a manifestação de amanhã, que, se Deus quiser, nós estamos programando que seja a segunda maior manifestação do Brasil. Vai ser a gente deve gravar pelo número de habitantes, porque São Paulo sempre consegue fazer maior na Avenida Paulista, mas o Ceará tem a expectativa de amanhã levar 50 mil fortalezenses. Nós conseguimos em 48 horas também conscientizar os colegas médicos do Cariri, que é a segunda maior região do Ceará, para que amanhã a gente tenha também 5 mil pessoas lá no Giradouro da cidade do Juazeiro, né, terra do Padrinho Cícero, Padim Cícero para o cearense, e que a gente amanhã vai ter o Ceará dizendo não a esse estado de coisas que nós estamos vivendo, que não difere de nenhum estado do Brasil, mas nós estamos especialmente motivados a que amanhã represente um marco na história desse país, que seja o nosso dia D. E pela primeira vez na história do Ceará, eu comecei de trás para frente, falando da manifestação de amanhã. Pela primeira vez a gente vai ter amanhã, num momento histórico, pelo menos em toda a minha vida de cidadã cearense, nós estamos tendo toda a sociedade cearense mobilizada em mudar essa realidade. Pela primeira vez na minha história, eu estou vendo políticos de uma geração já de 50 anos do Ceará, empresários, estudantes, profissionais liberais, gente simples da periferia. O PT costuma dizer que nós só trabalhamos com a elite, com a classe branca, economicamente favorecida, gente simples, que amanhã vai pegar ônibus e vai para o aterro, no sol escaldante, como também é Salvador. E nós vamos dizer não à corrupção, nós vamos sim apoiar o Ministério Público. Então acho que amanhã vai ser um grande dia. E eu e o Cícero, a gente resolveu ficar aqui em Salvador amanhã. Fizemos o nosso papel lá em Fortaleza e amanhã a gente quer estar junto com vocês, dizendo não aqui em Salvador, engrossando o soro. Então amanhã nós seremos sim baianos, com muita alegria. Mas eu vim contar a minha experiência aqui, e eu faço questão de contar não como nenhum símbolo de vaidade, mas para vocês entenderem que existe um marco hoje no que nós estamos vivendo na história do Brasil, que ou nós somos corajosos e avançamos a despeito do medo que move as nossas famílias, e a minha especialmente, eu vou dizer para vocês porque passou por um momento, o ano de 2015 especialmente, de medo e de pavor, ou a gente recua diante da bandidagem que hoje se instalou no Brasil, e a gente deixa com que os medíocres permaneçam no poder, gerindo as nossas vidas, gerindo a vida dos nossos filhos. E na minha família, graças a Deus, com o apoio do meu esposo, dos meus filhos, dos meus pais, dos meus amigos, nós resolvemos que a gente ia fazer o medo ser superado pela coragem. E aí é por isso que eu quero dizer para vocês, vocês podem conseguir, sim, mudar essa realidade de Salvador. Nós tínhamos um sindicato criado já há 75 anos no estado do Ceará. Eu sou sindicalizada há 26 anos, que é o tempo que eu tenho de formada. E esse sindicato sempre aparelhado pelo PT e pelo PCdoB.
A tal ponto que nós tivemos no ano de 2013 um sindicato que se manifestou oficialmente a favor do programa Mais Médicos. Enquanto os médicos cearenses, na sua grande maioria, diziam não, nós não concordamos com esse estado de coisas, com esse programa que é simplesmente uma cortina de fumaça, onde nós enxergamos nitidamente um desrespeito às leis trabalhistas, enxergamos um programa, sim, que escraviza pessoas e que as traz como mercadorias para toda a América Latina. Já havia sido feito isso na Venezuela. Nós víamos o estado com que essas pessoas chegaram no Ceará. Eu até enfrentei uma situação que, se não fosse cômica, né, seria trágica. No Natal, eu e o Dr. George Magalhães, que é um dos maiores clínicos do estado do Ceará, professor universitário, nós resolvemos pegar as cestas de Natal que nós recebemos dos nossos pacientes em consultório e visitar os cubanos. Era um gesto de solidariedade, mostrando que nós reconhecíamos que aquelas pessoas eram escravas porque são obrigadas. E nós pegamos essas cestas, descobrimos o local que eu chamo de cativeiro, que é um hotel onde todos eles são trazidos e de lá não podem sair porque são tutoriados. Nós chegamos lá e eles ficaram com medo enorme, porque nós já descemos com as 10 cestas. Eu disse, doutor George, nós fizemos um grande mal para esses coitados que a gente sabe que não são médicos. Ou eles vão amanhecer mortos, porque vão comer e beber coisas que eles nunca viram na frente, ou então eles vão ser mortos mesmo, ou amanhã mesmo extraditados, porque receberam presentes de médicos brasileiros. Num regime que, se não tudo é controlado, nós podemos ter causado aí um grande mal. Mas é essa forma como nós enxergávamos o programa Mais Médicos e esse tráfico de seres humanos. E o sindicato se posicionava, não, nós somos a favor do Mais Médicos e o sindicato deve concordar com esse governo, que é um governo social. E aí nós acordamos, né? Nós médicos, começou com um grupo de professores universitários, eu, doutor George, nós temos assim, bom, o que é que nós fizemos até agora? Nós investimos na nossa profissão, somos bons professores, fizemos nosso mestrado, nosso doutorado, mas o que é que nós contribuímos para que o que acontece hoje com a medicina brasileira possa permanecer da forma que está? E aí o doutor George disse, minha filha, vamos nos juntar, eu e você, e a gente vai fazer um grupo e vamos chamar os médicos para a gente discutir nossa situação. E começaram as primeiras reuniões na minha casa, eu não tinha nenhum envolvimento político, nem com nenhuma entidade médica, mas nós éramos participantes dentro da universidade, nesses questionamentos, nas pautas que a gente achava que eram pertinentes à defesa do ensino médico. E aí começaram as reuniões na minha casa, e a gente começou a perceber, veio o Mais Médicos, já tinha vindo o ato médico, que foi uma grande falha e responsabilidade nossa enquanto médicos, porque nós não soubemos estar no Congresso Nacional. Eu fui, como pessoa física, apanhei de enfermeira, de psicólogo, né, fui chamada de coxinha, mas era tudo arquitetado. Primeiro veio o ato médico, que desagregou todos os 46 categorias de profissionais de saúde, colocando umas contra as outras, e isso faz parte do programa comunista, dos regimes marxistas no mundo inteiro. A gente já sabe, para quem estudou a história, se fez desse jeito. E depois que você desagregou todos os profissionais e nós perdemos a força, dentistas, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, de comungarmos juntos de ideias para avançarmos na melhoria da saúde, veio o programa Mais Médicos. E quando a gente estava visitando uma das salas dos deputados lá no Congresso, pedindo apoio para que não fossem feitos vetos ao ato médico, eis que eu encontro na sala dele um quadro, e era um deputado cearense. 2009, o governo do estado do Ceará e o governo do Brasil assinam um acordo de parceria para trazer médicos cubanos para servir ao povo brasileiro. Então, Mais Médicos nada foi de resposta ao clamor das ruas, de urgência para resolver os problemas de saúde da população brasileira. Foi um projeto que já estava na gaveta, assinado desde 2009 e que pode ser implantado para que a gente tivesse esse repasse de recursos para Cuba, o feedback através da OPAS, para projetos eleitoreiros brasileiros, que agora a gente está vendo aí através das operações que estão acontecendo, e virão outras, né? Então, assim, nós começamos essa sequência de encontros na minha casa, formamos um grupo de médicos que chamava-se Pra Nos Socorrer, em alusão à música do Ivan Lins, apesar dos perigos, né? Estamos mais vivos, estamos na luta, para nos socorrer. Esse movimento criou, na primeira reunião nós éramos 10, 15, 20, até que nós já tínhamos quase 100 colegas. E aí nós resolvemos que nós tínhamos que nos apoderar das nossas entidades. A gente não conseguia mudar o Brasil, né, do macro para o
micro. A gente tinha que primeiro transformar o que era nosso, nossas entidades médicas todas aparelhadas e de forma oficial pelo PT e pelo PCdoB. E aí quem tem coragem, estávamos às vésperas da eleição, quem tem coragem desse grupo médico aqui de sair candidato a deputado estadual e a deputado federal com uma única pauta? Ser representante dos interesses da boa prática médica, dos profissionais de saúde do estado do Ceará. E aí eu não posso, minha vida é muito complicada, o Dr. George era o nome mais bem conceituado na sociedade cearense. E aí Dr. George vai ser, a esposa dele disse, não, se ele for, ele se separa. E aí eu disse, bom, então se não vai ter ninguém, eu vou. Minha família quase cai, dura, meus filhos também, eu digo, mas eu vou enfrentar isso aí. E aí, a segunda questão, mas aonde nós vamos nos filiar? Nós nunca fomos políticos, não sabemos quase nada de participação em partidos políticos, e nós fomos procurar um partido para a gente ter uma filiação, e eis que todos os partidos no estado do Ceará eram aliados do PT, e hoje nós temos um governo município e estado, assim como vocês do PT. Todos coligados com o PT, não município não. Tá, então tudo era alinhado com o PT e todos com palanque para o governo federal. Só nos restava como opção o PSDB. E nós nos filiamos no único dia, 500 médicos no PSDB. Ideologicamente, eu costumo dizer isso, inclusive para a direção do PSDB, não tenho vínculos ideológicos com o partido, foi onde nós nos abrigamos para termos uma candidatura. E num trabalho de pouco tempo, eu fui candidata a deputada federal representando os profissionais de saúde, aí já não eram mais no movimento para nos socorrer só médicos, e a gente conseguiu um feito, com 29 mil reais, nós conseguimos 26.800 votos. Foi um marco. Se nós tivéssemos nos candidatado a deputado estadual, nós teríamos sido, na legenda, o deputado estadual mais votado. Então isso mostra que nós podemos muito, porque foi uma campanha, enquanto um deputado federal, estadual, se elegeu no Ceará com 24 mil votos, gastando R$1 milhão, nós tivemos 26.800 votos de uma categoria que pela primeira vez na história se mobilizou e conseguiu, ao valor de R$1,11, se a gente for fazer as contas de investimento, lançar uma proposta nova para a sociedade. Pessoas com idealismo, que não precisam da política como meio de vida, que podem transitar de forma livre e respeitosa na sociedade e que querem fazer da política meio de transformação social e que entendem que política é serviço. Perdemos, lógico, a eleição, um deputado federal no Ceará precisa de 150 mil votos, mas essa candidatura nos deu a expressão de poder participar de todos os debates, mesas redondas, programas de rádio, com a nossa pauta, a defesa da saúde. A sociedade cearense começou a entender o que era mais médicos, começou a entender por que nós rejeitávamos esse modelo de SUS que está sendo apresentado aqui, César, e eu passei pelos mesmos questionamentos. O PT dizia, lá vem aquela louca que quer acabar com o SUS. E a gente explicando para a população que não era responsabilidade da gente, então nós mudamos um contexto social. Isso nos deixou muito felizes. Pouco tempo depois veio a eleição do Sindicato dos Médicos, 74 anos com chapa única, onde votavam 28 colegas. Eu e o Dr. George resolvemos que nós iríamos fazer uma chapa e fizemos com vários colegas. Nenhum deles também nunca tinha participado de atividade sindical, nem de eleições em nenhuma outra categoria médica, nenhuma entidade médica. E nós pegamos um sindicato, que a última eleição, como eu disse a vocês, tinha tido 20 e poucos votos. Nós resolvemos que nós iríamos ganhar a eleição. E o governo colocou a máquina dele para trabalhar contra essa chapa que nós criamos. E aí nós começamos a enfrentar uma verdadeira, e eu especificamente, uma perseguição que eu encontrei com o Romeu Tuma Júnior no lançamento do livro dele, Assassinato de Reputações. Eu digo, olha, se o senhor quiser escrever o próximo livro, o senhor pode me colocar como personagem aí, cria um nome de ficção, porque eu passei pelas mesmas coisas. Então eu tive um filho que sofreu uma tentativa de assalto, que não foi assalto, e foi esbofeteado no dia que a gente lançou a chapa. O governo colocou uma empresa publicitária para fazer uma campanha de nível de eleições municipal, estadual, para a chapa que era o sindicato que estava só fazendo um rodízio de cadeiras. Fizeram numa só noite 19 blogs contra mim, pessoa física, a médica que vai a cubanos, a médica que maltrata crianças, médica que tem nojo de pobres.
E aí eu consegui que o Ministério Público investigasse. Para vocês terem uma ideia, isso só na campanha do sindicato. 19 blogs numa única noite. Nós descobrimos que um deles era abrigado no site da ministra dos Transportes do PT na época, Ana Maria Reves Guimarães. E quem era a pessoa que assinava o blog era o chefe de gabinete dela. E aí vinha o questionamento, mas quem é essa moça lá do Ceará que fazia um blog, né, um site, num computador institucional do Palácio da Alvorada? Gente, basta que você se levante contra esse governo, e pode ser um cidadão pequeno ou um grande. Quem começa a oferecer resistência a esse modelo que está aí, vira inimigo. E é oficial mesmo. Nós ganhamos a eleição do sindicato fazendo filiação de 800 novos médicos e ganhamos uma eleição com 75% dos votos, na raça mesmo. Lançávamos sites que nós construíamos na campanha, numa noite só eram 200 mil tentativas de invasão do site, e pornografia, e tudo que vocês imaginarem aconteceu nessa campanha, mas nós vencemos. Para vocês terem uma ideia, assumimos o sindicato, levamos para a posse do sindicato os maiores nomes hoje representativos da medicina brasileira, levamos o Dr. Ronaldo Caiado para fazer um discurso defendendo a carreira de Estado no nosso primeiro dia de posse, e aí veio de novo uma onda de retaliações. E no ano passado nós resolvemos fazer um sindicato empresa, um sindicato sério, que funcionasse como uma empresa que daí em diante eu pudesse repassar ao término da minha gestão, que dura 3 anos, aquela empresa para um colega com processos definidos, que ela pudesse ser bem representada com um planejamento estratégico e não mais como um órgão para servir a interesses de partidos, mas que ele pudesse ser efetivamente um órgão de interesse da categoria. E aí nós colocamos um gerente, trouxemos um gerente de uma grande empresa para gerir o sindicato e eu ficar na parte operacional à disposição dos colegas e da pauta que a gente hoje acha que se apodera bem, que é a nossa pauta de representação política, de conhecimento das defesas do médico, tanto em relação ao trabalho médico quanto aos projetos que hoje tramitam no Congresso e que são de nosso interesse. Reorganizamos tudo. Em 3 meses nós resolvemos reformular toda a sede, destruímos o andar inteiro, reconstruímos o andar e combinamos com uma empresa de publicidade também que nós queríamos definir o que aconteceria ao longo de 3 anos da nossa gestão. O primeiro ano seria dedicado a gente resgatar a nossa imagem perante a população do estado do Ceará, desfazer aquele conceito de médico que é elitista, que só pensa em si próprio, que é corporativista. E aí nós tivemos a ideia de fazer como primeira movimentação da gente em defesa da sociedade o corredômetro, que apareceu para o Brasil inteiro. Eu vou mostrar o filmezinho para vocês. Nós mantemos o corredômetro até hoje. O corredômetro já existe no Ceará há muitos anos, mas a coragem era quem mostraria isso aí para a sociedade. Quem entraria dentro de um hospital do Ceará com 2 governos do PT e mostraria que existem 391 pessoas a 400 todos os dias em leitos de corredores entubados, acreditem, entubados no estado do Ceará. E nós mostramos isso para a sociedade e aí eu enfrentei de novo uma nova onda de perseguição, só que dessa vez bem mais grave. Eu tive todos os meus computadores pessoais invadidos, os computadores do sindicato, e fizeram, acreditem, mais de 2.000 sites de pornografia, onde minhas imagens foram colocadas, tiravam a cabeça, essas montagens, e aí eu tinha imagens pornográficas com animais, com homens, sexo grupal, e meu esposo passou por tudo isso, e meus filhos, né, em dezenas de sites nacionais e internacionais. E, de novo, eu gastei R$40 mil dos meus recursos para que eu pagasse uma investigação criminal que está sendo feita agora, né? A gente está identificando um a um os responsáveis por isso, com um escritório de advocacia e de acompanhamento da parte de internet, porque no Ceará nós não temos nenhum grupo de advogados, nem de escritório especializado, e a gente já descobriu, existem políticos do PT, um deputado, que foi o patrocinador disso aí, da Assembleia Legislativa. Eu nunca vi esse rapaz na minha frente, mas ele foi candidato à Prefeitura de Fortaleza na gestão passada. Então, como nós crescemos muito no sindicato, e o sindicato virou uma referência da sociedade,
As pessoas costumam brincar hoje no estado do Ceará que diz assim, o Sindicato dos Médicos é a ouvidoria da população hoje. Porque a gente tem um telefone e as pessoas ligam pra gente para perguntar onde é que recebe remédio, como é que ela faz para fazer uma cirurgia. No começo, a gente começou a ficar incomodado. Agora a gente atende e diz para as pessoas, olha, o seu problema é medicamento, você vai procurar a Defensoria Pública da União. Os funcionários a gente já estão orientados, a gente está quase um call center. Mas a população é órfã. Então nós entendemos que nós tínhamos conseguido atingir uma parcela de pessoas que começou a enxergar que médicos estavam preocupados com elas. Que a gente perdeu o medo de enfrentar aquelas autoridades que se opõem a que a vida das pessoas melhore, que elas continuem independentes. E elas hoje enxergam que elas podem encontrar na gente, no mínimo, a orientação. E aí, esse foi o primeiro ano inteiro. Eu queria só mostrar o filme do corredor. Mas por conta do corredômetro, a gente avançou numa série de agressões que não foram só a mim, mas a outros colegas, mas sobretudo a mim, que foi a personificação da imagem do sindicato. Pode soltar. Tem som. Tirou o vermelho. Que bom. Acho que não vai passar o som. Tem cabo? É música. Plugar o cabo de som. Dá um pause aí. Faz uma flashinha aí, vai. César, faz essa flashinha. Você pode ajudar. Bom, mas aí dando sequência, com o corredômetro, se criou uma outra face da agressão do PT. Ela vai ser candidata a prefeita. Isso tudo que ela está fazendo pelo povo, pelos médicos do Ceará, é porque ela vai ser candidata. Então, o site do sindicato foi invadido. Nós, numa noite só, tivemos 600 mil invasões. Parece um filme de ficção. E nós tínhamos contratado uma empresa, a Wirelink, que é uma das maiores empresas de abrigo de provedores. Tudo que nós temos hoje, nós gravamos e guardamos lá com medo do sindicato passar por um atentado. E o provedor disse pra gente, doutora Maia, nós não queremos mais abrigar o site do seu sindicato, porque nós tivemos que tirar todas as empresas que estão abrigadas sob nossa guarda do ar por causa da senhora. Pra vocês terem uma ideia. Os números do Hospital do Coração. Bota em tela total, por favor. A situação da saúde no Ceará está caótica. E o maior problema é se acostumar a isso. O corredômetro parece não escandalizar mais ninguém. Não se pode esquecer que por trás de cada número existe uma pessoa. No Albert Sabin, criança se amontoa. O corredômetro aqui é a Beatriz, o Tiago, o João. Crianças com nome, sobrenome. No Hospital Geral de Fortaleza, corredores abrigam pacientes, expostos ao frio e à umidade. Os números do corredômetro aqui são homens, mulheres, jovens e idosos. Os números do Hospital do Coração também têm rosto, têm medo, angústia, tristeza, sofrem. No IJF abarrotado, as pessoas, ou melhor, os números do corredômetro estão apinhados. Apertam-se em corredores, deitados diretamente nas macas. Por isso, sempre que você vir um outdoor ou uma postagem nas redes sociais, lembre-se, o corredômetro não traz números. O corredômetro mostra vidas que sofrem, seres humanos que merecem toda a dignidade, como eu e você. Esse corredor diário é uma luta, né? Proibiram todos os funcionários dos hospitais de darem esses números para a gente.
E o que nós fazemos? São 9 unidades do estado onde esses corredores funcionam, nós vamos todos os dias lá colher esses números. Em alguns locais, os colegas que simplesmente passavam os números para a gente foram chamados pela direção, foram proibidos, e até alguns colegas de alguns locais foram levados para a corregedoria, para vocês terem uma ideia. Mas nós continuamos, fizemos 1 ano de corredor, chamamos a imprensa para dizer que 1 ano nada mudou na vida dessas pessoas, e aí nós resolvemos lançar uma outra campanha, os pacientes em filas de cirurgia no Ceará. E aí criamos outdoors na cidade. Para cada paciente que é colocado numa fila é gerada uma folha do sistema público de saúde, onde ele recebe um número. Eu sou o 529, eu sou o 30. Nós pegamos 10.000 folhas dessa, originais, tá? E fizemos outdoors na cidade com essas folhas penduradas, no dia que o ministro Arthur Quioro chegou lá. E aí nós tínhamos outdoors espalhados na cidade inteira e perguntamos para o município e para o estado, quantos pacientes hoje no estado do Ceará esperam cirurgia e por quanto tempo? E acreditem, nenhum dos 2 órgãos sabiam dizer. Nós havíamos ido antes a todos os SAMs de todos os hospitais e tínhamos esse número, 19.800 pessoas até dezembro de 2015. Levamos esse número para a imprensa, foi um choque. O Ministério Público chamou a prefeitura, chamou o estado, chamou o sindicato e perguntou, doutora, já que a senhora trouxe o problema, eu quero que o sindicato dos médicos aponte uma solução. Eu disse, quantos dias? O juiz e o promotor disseram 10 dias. Eu digo, em 10 dias eu trago a solução, em 10 dias o sindicato levou. Olha, nós listamos aqui os hospitais onde existe a possibilidade de serem feitas cirurgias e levamos até para o corredômetro. Loteamos os hospitais que poderiam fazer parceria, privado, né? Lógico, todos eles, com o SUS. Falamos antes com os diretores dos hospitais, perguntamos se caso a secretaria pactuasse, pagasse, eles receberiam. Então, nada foi feito, as cirurgias não foram feitas. Nós temos um colega aqui, oftalmologista. O Ceará está sem cirurgias de catarata há mais de 1 ano, porque a prefeitura não repassa recursos. Mas nós fizemos o nosso papel social, de, pelo menos, né, mostrar para a sociedade a demanda reprimida, o sofrimento reprimido da gente do Ceará. E ninguém vai ser candidato político a nenhum cargo esse ano, mas nós acreditamos sim, como vocês falaram aqui, que nós precisamos encerrar, que é o que eu digo muito para o Cícero. Ele tem medo da política, sabe que eu gosto de política, mas ou nós temos coragem de ter representantes vindo das nossas classes, dentistas, médicos, e enfrentamos tudo isso, ou nós vamos continuar delegando para pessoas que nem têm o conhecimento, nem têm o idealismo que nós temos de nos representar de forma medíocre nas Assembleias Legislativas e no Congresso Nacional. E não vamos poder reclamar, porque é omissão. Da mesma forma que eu digo para as pessoas, se você ficar em casa amanhã, depois não cobre nenhuma mudança no país. Porque você quer mudança, mas você está disposto a ir amanhã, em um dia só, sair da sua zona de conforto e pedir e cobrar mudança de forma efetiva nas ruas? Eu acredito que nós devemos sim ter médicos com representação política, dentistas com representação política. Nós temos hoje dentro do Congresso, gente, 2 grandes grupos, o agronegócio e os evangélicos. Não tem uma pauta deles que não seja aprovada, porque efetivamente eles têm representantes para defender os interesses dele. E as corporações, elas existem desde a Idade Média, existem as corporações com bons e com más interesses. Mas todas as relações do mundo se dão por interesse, uns melhores, outros piores. E nós precisamos defender os reais interesses da medicina brasileira, do ensino médico brasileiro e do trabalho, né, dos profissionais de saúde. A precarização do trabalho que hoje nós enfrentamos é responsabilidade nossa, porque nós deixamos que os governos definissem os nossos salários. Acreditem, o salário base no estado do Ceará hoje, no município, é R$ 1.700. O máximo que um médico ganha hoje no estado do Ceará, depois de 10 anos dentro do plano de cargos e carreiras, de salários, é R$ 4.000, R$ 5.000. Isso é vergonhoso. Então, ou nós enfrentamos isso que aí está posto, ou nós não poderemos reclamar. E aí eu trouxe, para não cansar vocês, o último projeto que vem em andamento hoje, que é o Sindicato Cidadão. E aí o Sindicato Cidadão, ele engloba o que vocês já apresentaram aqui de forma brilhante. Só que nós resolvemos ser mais ousados. Como Sindicato Cidadão, nós resolvemos agregar o movimento médico, todos os profissionais de saúde do estado do Ceará, e ao invés de no mês do médico a gente criar um projeto só de médico, o Outubro Médico, nós resolvemos criar o Outubro Saudável.
e fazer ações sociais para a população, dentro daquele projeto de a gente resgatar o respeito, a credibilidade da população. Então nós ocupamos todos os shopping centers e praças no estado do Ceará, na semana que se comemorava o Dia dos Médicos. Em todos eles, profissionais de todas as áreas da saúde, enfermeiros, dentistas, médicos, fisioterapeutas, fizeram programas em comum. Por exemplo, os otorrinos foram fazer palestras nas praças sobre câncer, saúde bucal, câncer de garganta, junto com os fisioterapeutas e os fonoaudiólogos. Então a gente tinha naquele local, todos os dias, em todas as praças, acontecendo palestras diferentes para a população. Foi sensacional a resposta das pessoas. As pessoas iam e no outro dia voltavam querendo mais informações e traziam mais pessoas. Resolvemos criar também o Sindicato Cidadão nas escolas. Saúde, para nós, é muito importante, mas dentro desse projeto de transformação social, nós enxergamos que educação e não Bolsa Família é o único meio de transformação social para qualquer país ficar rico. E os países ricos, principalmente para quem hoje está estudando mais, né, os meninos do Instituto Liberal sabem disso, todos os países hoje que estão estáveis, primeiro eles educaram a sua população e depois ficaram ricos. Só o PT que enxergou que a gente podia primeiro ficar rico, com pré-sal, e que só depois a gente iria educar nossas crianças para ter gerações sólidas. É o contrário. Então nós acreditamos, e aí vem o nosso papel, o segundo papel social do sindicato, que é levar a saúde escolar para todas as crianças no estado do Ceará. Escolhemos escolas dentro do projeto piloto, já estamos trabalhando na terceira escola, interior e capital. E o que nós fizemos? Bom, a gente precisa fazer com que as sociedades médicas também se juntem ao sindicato. Nós vamos escolher como essas sociedades que vão participar do projeto Sindicato Cidadão. As sociedades mais agredidas pelo governo federal. Quais são? A oftalmologia, porque a gente vem enfrentando a guerra com os optometristas, porque o governo federal, de forma institucional, diz que quem cuida dos olhos é o optometrista, porque é mais barato, você pode colocar em todo canto, basta colocar uma lente, e ele diz para o pobre, para o inculto, que tá bom demais. Nem interessa se ele tem ou não uma outra doença que precisa da avaliação de quem realmente estudou para fazer aquele atendimento. Então nós tínhamos o oftalmologista na pauta, tínhamos os obstetras, ginecologistas e obstetras com a pauta do parto humanizado, que é uma vergonha nacional. Eu fui a um congresso com petistas na mesa, que não sei por que me chamaram, eu sou neonatologista e me chamaram representando os neonatologistas, acho que eles não sabiam quem eu era, e levaram lá aquela proposta da doula, do parto humanizado, e saímos de lá quase que levando a moça que estava na mesa para o hospital. Eu disse para ela, doutora, o parto humanizado eu aprendi na maternidade escola Cis Chateaubriand, com o doutor Galba, que já faleceu quando a gente não tinha recursos nenhum. Nós evoluímos para ter tecnologia a serviço da vida, para a gente ter bebês com 600 gramas, com 400 gramas que sejam viáveis, e para a gente ter mulheres assistidas que não morram durante o parto em casa. Eu posso sim ter o parto humanizado. Se a senhora me disser que esse seu governo medíocre vai disponibilizar uma ambulância para todas as gestantes em 15 minutos, que é o que deve estar lá no regulamento, para que elas cheguem no hospital e que elas tenham um hospital de referência que assim que elas chegarem, ela e o bebê com complicações, elas sejam imediatamente atendidas. E não existe isso. O que a gente vem recebendo são crianças anoxiadas e mulheres quase mortas, assistidas por ninguém. Então isso é uma irresponsabilidade. Parto humanizado é você aplicar a medicina baseada em evidências a serviço da vida. E para isso sim, você pode ter uma equipe próxima, treinada, aquelas residências onde o parto vai se dar com a parteira local, mas isso não existe no Brasil, só existe nos folhetos, nos encartes do Ministério da Saúde. Então o segundo grupo foi escolhido por isso, e aí nós fomos escolhendo categorias. Os psiquiatras entraram no sindicato cidadão, porque a gente queria levar para as escolas a defesa, a orientação sobre o uso de drogas, o álcool na adolescência. Queríamos falar da gravidez na adolescência, da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, porque a gente levou para os colegas médicos que ainda não conheciam. As cartilhas que foram feitas, eu não sei se vocês já viram, para crianças na idade, a partir dos 8 anos de idade. A partir dos 8 anos, elas aprendem que o papai e a mamãe podem ser 2 homens ou 2 mulheres, e como fazer sexo, e que é bacana, elas terem uma família diferente. Eu não tenho nenhum preconceito contra a orientação sexual das pessoas, eu só acho que isso não é matéria escolar. Aí a segunda cartilha é sobre masturbação na adolescência. É gostoso, você pode fazer sexo. Ora,
Isso é uma inversão de pauta para nós médicos. Nós devemos primeiro dizer para os nossos jovens que a gente tem DST, que AIDS mata, que sífilis mata, que nesse país está faltando penicilina, benzatina, porque o governo não pagou aos fabricantes para que fosse feita a droga, o produto base. E a gente está tratando sífilis com drogas que não são primeira escolha, com ceftriaxona, que é mais caro e não é primeira linha. E a gente não está dizendo isso para os nossos jovens, a gente está dizendo que eles podem fazer sexo precocemente, que eles podem se masturbar. É tudo enviesado, é tudo ao contrário. O PT colocou o país de cabeça para baixo. Então nós fizemos cartilhas para esses jovens e para essas crianças. Chamamos esses grupos de colegas, que foram inicialmente os do projeto, psiquiatras, oftalmologistas e obstetras. Passamos nas escolas fazendo palestras, em média eram 800 crianças e adolescentes por escola. Então, nem é o sindicato que aparece, são esses colegas que vão. O sindicato apenas fabricou com uma empresa de publicidade, eles mandam o material didático que deve ser colocado na cartilha, eu trouxe a cartilha para mostrar a vocês. Fizemos o material diagramado para as crianças com historinhas sobre o olho, para quando era o oftalmologista. Os ortopedistas entraram também na detecção das doenças da coluna. E para os grupos do oftalmologista aconteceu uma coisa brilhante, que eu louvo aqui o trabalho dos oftalmologistas. Todas as crianças que tinham patologias oculares foram remetidas para os consultórios deles, que precisavam de lentes, eles conseguiram as lentes. Nós chegamos a oferecer 200 mil lentes já para crianças, sem nenhuma vinculação de dependência econômica, com nenhuma ótica, nada. Trabalho cidadão nosso. E acabamos fazendo os colegas voltarem a ter autoestima nas sociedades. E o terceiro detalhe importante do Sindicato Cidadão, naquela semana em que nós estamos pautando nas escolas da periferia, o obstetra, o ginecologista falando de parto humanizado, chamando as mães, a palestra é para os alunos e para as mães, alguns são examinados, como é o caso da oftalmologia, que tem a atividade de palestra e a prática. A gente consegue, na mesma semana, no Bom Dia Ceará, no Jornal do Meio-Dia e na imprensa escrita, pautar o mesmo assunto. Então, a questão do parto humanizado, em uma semana a gente conseguiu percorrer todos os meios de comunicação da cidade de Fortaleza. E aí começou o questionamento, o sindicato está questionando agora os partos. E a sociedade começa a pensar. Nós estamos lá, trabalhando no meio dos colegas, fazendo a população conhecer o que é verdade, o que ela deve receber de fato de qualidade, a questionar o que ela recebe de má qualidade ou que não deve receber de forma alguma. Então esse é o trabalho do sindicato nas escolas. E a terceira parte do Sindicato Cidadão é que nós enxergamos que, como nós queríamos defender também o ensino médico de boa qualidade, tanto dentro do Congresso Nacional, onde a gente vem acompanhando semanalmente as plenárias, né, de educação do MEC, sobre o Provab, sobre as mudanças da migração do Provab para o Mais Médicos, os programas de residência médica no país, nós nos apoderamos dessa pauta. Até tivemos um problema no início, porque todo mundo começou a dizer assim, agora o sindicato tomou conta do conselho, da AMB, tu está fazendo os 3 papéis. Não, a gente vai estar em todos os locais, nós vamos ocupar todos os espaços, que sem querer ocupar a pauta de ninguém. Mas nós queremos participar, nem que seja como ouvintes, e quando possível opinando e defendendo o que nós achamos que é correto. Então, nessa terceira parte, nós resolvemos que nós iríamos ter em cada faculdade de medicina do Ceará, e aí, a princípio, somos contra a abertura de novas escolas médicas. No Ceará nós já temos 9, 4 delas são mercearias, né, que foram colocadas para funcionar porque o nosso representante, inclusive o representante do PT no Congresso, Guimarães, recebeu 5 milhões de reais, se Deus quiser vai ser implicado na Lava Jato, para que cada faculdade dessa fosse criada. Elas são mercearias, em todas elas o dono da faculdade é um político ou um financiador de campanhas políticas. São faculdades de péssima qualidade, né, onde a formação médica é questionada, e elas existem, devem ser abertas mais 2 esse ano da mesma forma. Então o que nós resolvemos? Bom, a gente não pode mudar essa realidade, mas a gente pode ter um representante, que nós chamamos sindicato estudantil, dentro de cada universidade, e vai ser esse representante que vai levar para dentro da universidade as boas práticas médicas, que vai aprender a questionar o provável, mais médicos, e ele vai se apoderar dessa pauta dentro da universidade. E aí nós elegemos esses meninos, demos posse formal para eles, chamamos o representante da AMED nacional, eles tomaram posse numa cerimônia solene, e uma empresa seguradora
chegou para mim e disse: doutora, é interessante esse trabalho que a senhora está fazendo agora com toda a sociedade, eu quero ajudar de alguma forma. Como é que eu faço? Eu disse: o que o senhor quer em troca? Que não tem nada de graça. Aí ele disse: não, eu dou uma ajuda para a senhora no projeto que a senhora quiser e a senhora pode usar o nome da gente, a nossa marca. Eu digo: está fechado, se é só isso, e realmente de fato é. Então, uma empresa de seguros, ela resolveu patrocinar todas as bolsas do sindicato estudantil. Então eu dou um salário mínimo para esses estudantes. Eles são mais trabalhadores do que os diretores do sindicato. Eles estão lá toda semana: o que eu tenho que fazer? Eu vou levar cartaz, eu quero uma palestra. E o sindicato conseguiu chegar em todas as universidades, faculdades de medicina do Ceará: Sobral, Cariri, Barbalha. Eles levam cartazes, eles participam vez por mês da nossa reunião. E essa empresa, em troca, tudo que a gente faz relacionado ao Sindicato Cidadão, a gente coloca lá. Esse projeto recebe o apoio da Mongeral Seguros. Muito justo. Ela resolveu que o sindicato era uma grande marca e essa parceria trouxe para o sindicato mais, depois da Mongeral, 75 empresas que agora apoiam as nossas ações, entre elas a TAM Viagens. Então, assim, para vocês verem o desdobramento de um trabalho sério. Você vai tendo empresas que dizem assim: nesse sindicato agora é um negócio que aparece muito, se eu colocar meu nome nele, eu vou ter. E aí a gente resolveu: bom, vamos fazer o sindicato saudável agora. A gente vai fazer atividade física para as pessoas. E aí veio a Adidas e falou: ah, pô, nesse aí eu quero, antes que outra empresa peça, eu quero patrocinar o sindicato saudável. O que eu posso fazer? Um passeio ciclístico, uma corrida do sindicato, dar as camisas? Sim. Nós acolhemos a Adidas. Hoje nós temos 75 empresas que patrocinam todas as cartilhas, né? Então elas são padrões. Quem quiser rodar o projeto hoje do sindicato nas escolas, vocês, se quiserem, podem só reproduzir as nossas cartilhas. E é isso que eu proponho hoje a todas as entidades médicas, sindicatos, ordens dos médicos, para a gente chegar próximo da população. Repliquem esse modelo. O que é bom se copia. Assim como a gente copiou ideias de grandes sindicatos já em algumas áreas, sindicato do Rio Grande do Sul, a gente tem que fazer uma pauta única de boas experiências que possam ser reproduzidas em vários estados. Eu vou mostrar o videozinho do Sindicato Cidadão aqui nas escolas para vocês verem. É o 2016. E aí encerro a minha fala, senão eu vou até 8 horas da noite que eu me empolgo. Você já sabe, fazer exercícios, comer frutas e verduras, ter uma boa noite de sono, tudo isso faz bem à saúde. Mas sabe o que também faz muito bem ao coração? Cidadania. É por isso que o Sindicato dos Médicos do Ceará, em parceria com diversas entidades médicas, lançou o Sindicato Cidadão. Com o programa, médicos e estudantes de medicina levam informação, prevenção e ações de promoção de saúde à população. Como já acontece na Escola Beneficente de Surf Titanzinho, localizada no Serviluz, em Fortaleza, e na Escola de Ensino Médio Virgílio Távora, de Barbalha, na região do Cariri. Nesses locais, profissionais da Sociedade Cearense de Oftalmologia e da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia do Ceará já conversaram sobre boas práticas de saúde e examinaram crianças e adolescentes, que ainda ganham livros infantis cheios de informações e com um super-herói bem diferente, o Super Saudável. Nos casos necessários, foram ofertadas lentes corretivas. Quem gostou foi o José Cauã, a Amanda e a Rebeca, que ganharam óculos de grau através da parceria entre Sindicato, Sociedade Cearense de Oftalmologia e Óticas Diniz. Em parceria com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, o Sindicato Cidadão também levou informações sobre alimentação saudável para mães e crianças do Serviluz, através de palestra que contou com a super colaboração dos representantes do Sindicato Estudantil. Os psiquiatras e pediatras também são importantes parceiros no Sindicato Cidadão, desenvolvendo atividades contra doenças preveníveis por vacinas e sobre os danos causados pelo uso de drogas, assim como os médicos do SAMU e da Unidade de Atendimento a Queimados, que ensinam como socorrer seus semelhantes. O programa ainda atua através de atividades esportivas e culturais, como o passeio ciclístico em comemoração aos 74 anos de fundação do sindicato e em homenagem ao Dia Nacional do Ciclista. Além disso, aproveita essas oportunidades para arrecadar donativos às instituições que amparam crianças e idosos. No último evento, foram arrecadadas doações de leite em pó às crianças do IPRED.
Outra importante ação do Sindicato Cidadão é o Outubro Saudável, com prestações e serviços gratuitos à comunidade, no mês em que se comemora o Dia do Médico. O evento também é uma oportunidade de integração de vários profissionais da saúde. Para saber mais sobre o Sindicato Cidadão, acesse www.sindicatodosmedicosdoceara.org.br e venha descobrir que cidadania faz muito bem ao coração. Sindicato Cidadão, uma iniciativa do Sindicato dos Médicos do Ceará. Essa é a nossa experiência, a gente está à disposição tanto para aprender as experiências de vocês, como também para replicar, para repassar. Estamos abertos para mostrar para vocês essa parceria. Eu sugiro que ela seja feita aqui quando vocês conquistarem o Sindicato dos Médicos da Bahia. Nós entramos no sindicato com 1.200 filiados, hoje são 4.000 e 9 meses de gestão, né, mostrando que quando o trabalho dá resultado, o colega também passa a confiar. E hoje nós quase não gastamos recursos do que é recolhido com as contribuições, o imposto sindical e a contribuição social, para essas atividades. São as empresas parceiras que hoje patrocinam as nossas campanhas. Então nós conseguimos fechar o elo com a sociedade. Nós prestamos o serviço com o nosso conhecimento, a sociedade responde recebendo e devolvendo também com aquelas empresas que começaram a perceber que aliar o nome delas à marca do sindicato é um bom negócio. Então, muito obrigada pela oportunidade.